É percebível que nós temos em culto Santa Ceia, né? Graças a Deus, que benção. Nós temos duas cerimônias aqui incríveis. Eu quero te dizer, olha só, se depender de Deus, se depender da gente aqui, coisas incríveis vão acontecer aqui. Eu creio, eu estou muito certo disso. Romanos capítulo 6 está escrito assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Versículo 2, a resposta é: de maneira alguma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou como poderemos continuar vivendo no pecado? Aí o versículo 3 fala assim: ou não sabeis vós que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Versículo 4: portanto, semelhante, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória de Deus, também nós vivamos uma vida nova. Bom, volte para cá, de verdade. A vida da gente, a vida de cada um de nós aqui, ela é mais do que eu viver no contexto comum do que se sabe sobre viver. Como? Alguns, talvez uma grande maioria, vivem uma vida sem uma razão, ou vivem uma vida sem um propósito. Podem viver assim, sem uma razão, sem um propósito, e passam pela vida, eu digo passam pela vida inteira, desperdiçando oportunidades, e com certeza também desperdiçam tempo. E uma coisa importante a gente saber: é dado, irmãos, é entregue a todos nós, a cada um de nós que está aqui, é dado, é entregue a todo mundo por Deus, tempo e oportunidades. É dado a todo mundo, então, tempo e oportunidades. Alguém pode perguntar: qual o tempo e quais são as oportunidades? Vou te responder: todo o tempo que você precisa, Deus vai te dar. E todas as oportunidades que você precisa, Deus também vai te dar. A ideia é que ninguém seja atrevido ou se atreva o bastante dizer um dia, talvez quando chegar no fim, dizer: não tive tempo e não tive também oportunidade. Porque há pessoas, irmãos, que passam por toda uma vida desperdiçando seu tempo e desperdiçando suas oportunidades. Com isso, passam na vida de muita gente, tem a oportunidade de encontrar muita gente, muitas pessoas, mas não conseguem fazer marcas com testemunho de vida. Pessoas envolvem com tantas coisas nesse tempo chamado de fim, nesse tempo propício, uma terceira guerra. As pessoas estão envolvidas com tantas coisas, esquecem de priorizar o mais importante: o reino de Deus, a justiça de Deus, para que tudo lhes sejam acrescentadas. Pessoas constroem, fabricam, fazem muitas coisas terrenas, mas não têm investimentos no céu com o Senhor. Vivem aí com muitas ocupações,
com muitas coisas provisórias e com muitas coisas passageiras, e não se detém nas coisas que são eternas, e o que de verdade valem em todo o tempo. E existem formas, lógico, de como a gente deve viver a vida de fato, como deve ser vivida, ou viver a vida de uma forma direito. Podemos viver direito, podemos fazer a nossa vida funcionar direito. Há uma forma para essas coisas, para que a gente realmente consiga ser mais completo, para que a gente de fato consiga ser mais realizado. Isso é quando a gente funciona dentro de um plano estabelecido pelo Senhor, por quem nós somos de verdade criados. E é por isso que às vezes a gente pergunta, ou alguém fala isso pra gente: entende, achei que só o dinheiro é suficiente. Quando não tem o conquista, vai entender que o dinheiro só não adianta. Eu tive a conquista do apartamento. As pessoas falam tanto dessas coisas, né? Olha como foi difícil um sonho, mas eu consegui a conquista do apartamento. Eu consegui a conquista de uma casa de sonhos. Não adianta. E o meu casamento, ele é, de uma forma geral, um casamento feliz. Olha bem para cá. Não adianta. Seja qual for o contexto, o que está envolto do material, só essas coisas, vai chegar um tempo que nós vamos dizer: não adiantou. E isso é lamentável. Não importa quanto esforço, irmãos, quanto empenho, quanta dedicação, quanto cuidado, quanto zelo a gente tem para buscar as realizações das coisas materiais, só essas coisas não é suficiente. Então, diante disso, preste muita atenção a nível de ensinamento. A ideia é ensinamentos para todo mundo aqui. É ensinamentos, sem distinguir instituição A, instituição B, instituição de algum outro lugar. Não, a ideia é trazer ensinamentos aqui, ensinamentos da palavra de Deus. Por exemplo, a ideia aqui é que todo mundo, que todos nós, tenha uma interpretação de uma maneira consistente, de uma maneira conclusa, considerando o texto, e inclusive que a imersão é o genuíno batismo cristão, baseado em Romanos capítulo 6, que eu li. Seguindo, no contexto significativo da palavra de Deus, batismo significa sepultamento dos crentes nas águas no nome de Jesus. Dessa forma, a gente quer trazer a interpretação do texto lido. Por exemplo, esse texto aqui, ele deve ter tido um significado muito forte entre os romanos, aonde foi escrito a carta de Paulo aos romanos. Ele deve ter sido muito forte nesse quesito que a gente está lendo aqui agora. Por quê? Porque nesse tempo de Paulo, os romanos estavam mergulhados em toda forma de vícios odiosos. Se você pegar um romano, estudar acerca de um cidadão romano da época do apóstolo Paulo, você vai ver que naquele período os homens eram acostumados a viver, a gastar seu tempo no anfiteatro da época, que era uma arena onde eram realizados jogos, espetáculos públicos, com animais e com homens lutando, matando um ao outro, fazendo representações dramáticas por causa de jogos. Com isso, gladiadores se matavam. Esse é o conceito histórico.
para divertir as pessoas que estavam de folga ou que estavam de férias. Tal escola ensinava o seguinte: o romano era um cidadão cruel, ruim. Até onde ele podia ser, ele era ruim, ele era mau. Muito obrigado. Deixa eu beber um pouquinho. Obrigado, Tamiris. E além de ser ruim no seu máximo, no seu limite, ele era feroz na satisfação das paixões carnais que eles tinham. Um homem depravado, um homem romano depravado, ele não era considerado alguém degradado. Nobres e imperadores eram monstros no que diz respeito a todo tipo de vício. Um paliativo eram os professores públicos, porém, os professores públicos, eles eram impuros. Quando alguém era considerado moralmente falando, ele era corrupto. Pensa naqueles que eram imorais lá em Roma. A ideia e a frase deles eram: divirta-se, siga atrás de todos os prazeres da carne. Essa era a regra da época. Que doidice! Só que aí, o cristianismo introduziu um elemento, como por exemplo, um romano convertido por causa da graça de Deus, com a mudança perceptível, e um romano que foi alcançado pela graça de Jesus. Qual é a mudança que há nele? Qual é o seu aspecto que o diferencia agora de um romano comum que eu acabei de dizer? Talvez um vizinho diga assim para um romano que foi alcançado pela graça: por que não esteve nesta manhã lá na arena assistindo os jogos? Talvez um vizinho podia dizer: você perdeu de assistir 100 alemães que arrancavam as entranhas uns dos outros. Mas o vizinho romano convertido diria assim: não, eu não estava lá, eu não suportaria, grave isso, viver mais assim. Eu não suportaria mais estar nesse ambiente, nesse lugar que até então era habitual e comum. E eu diria mais: para eu estar lá, eu tinha que me esforçar muito para fechar meus olhos e não ver assassinatos por causa de jogos. Poderia continuar dizendo: não é mais o meu lugar. Por quê? Para o romano convertido, aonde está direcionado o texto que eu li, ele realmente estava morto para tamanha imundície que lhe era apresentada. E as pessoas cristãs, quando chega esse elemento da Bíblia, elas não só participavam, como também elas não patrocinavam esse mal, não comungavam com este mal. E assim, pessoas que a graça havia alcançado, nesse caso os romanos, se tornavam pessoas mortas para a sociedade. Coisas, por exemplo, que as multidões
se alegravam, aplaudiam, pulavam, cantavam, jogavam pétalas de flores e muita coisa, exaltavam os prazeres. Do lado oposto, já não era mais assim para um romano que tinha sido alcançado pela graça de Deus. Estavam mortos para tais coisas, para tais práticas. E essa é a maior confissão, posso dizer, é a confissão mais solene, mais nobre, quando a gente decide batizar. E eu quero te informar de uma maneira que você nunca ouviu, com muita clareza, segundo o apóstolo Paulo, sobre esse ato que nós estamos fazendo aqui. É muito mais relevante os atos serem audíveis do que palavras, mesmo nossas, como chamados cristãos. Porque uma das nossas características deve ser mortos para aquelas coisas que os romanos acham deleite. Nós repugnamos porque morremos. Isso é drástico. E isto é pesado. Mas é um fato. É real. Está entendendo? Pode dizer amém? Diga amém. Entendi, pastor. Não, diga entendi, pastor. Diga, está claro. Diga, não estou gostando. Diga, não estou gostando. Mas é verdade. Bom, aproveitando esse ensejo, o pensamento seguinte é em batismo. Algumas questões, algumas considerações, entre elas: batismo é sepultamento. Genuinamente, batismo é sepultamento. Genuinamente, batismo é consciente. Consciente. Batismo é racional. Eu sei, estou bem certo do que eu estou fazendo. É seguro e é uma expressão voluntária. Isso me traz um aspecto. É a vontade de Deus. Está escrito na Bíblia, está na palavra de Deus. Mas eu escolho. Eu tomo uma decisão de me batizar da maneira genuína. Do contrário, será em vão. Batismo é sepultamento. Batismo é enterro. E uma coisa importante para considerar: não se enterra ninguém vivo. Não sepulta alguém que está vivo. Primeiro, o que antecede o batismo é a nossa morte. Então se segue o enterro. Aqui seria uma espécie, esse é um assunto ruim, né? Mas é uma figura de linguagem. Por isso está aqui, isso aqui é uma piscina. E como figura de linguagem, aqui é uma sepultura. E essa sepultura está aberta. E para colocar alguém nessa sepultura, essa pessoa precisa estar morta. Vamos explicar. Todo mundo sabe que o enterro é o selo. É o selo de alguém que morreu.
é um certificado de perda. E o enterro verdadeiro é a prova de pessoas que já morreram. Se eu consigo dizer de verdade que há 30 anos atrás eu fui morto com Cristo, eu certamente, no prático, preciso estar morto. Agora, irmãos, deve haver na gente alguns efeitos dessa morte. Deve haver em nós alguns aspectos para quem de fato está morto em Cristo. Deve haver em nós alguns efeitos para o mundo dessa morte a qual nós estamos falando aqui agora. Ou do contrário, se não tem efeitos dessa morte em Jesus, o batismo se torna um batismo em vão. Por isso, uma cautela, um cuidado, uma clareza da palavra de Deus, uma clareza do meu aspecto agora. É comum, pelo contorno, neste momento, que vai ser um fato daqui a pouco, é comum eu ser levado ao sepultamento, eu ser levado ao enterro, ao batismo, é comum. Eu sou constrangido pelo ambiente, pelas pessoas que vão vir, eu sou constrangido pela igreja, pela comunhão, e vem o aspecto do batismo, a decisão. E quando há uma precipitação voluntária, sem distinguir a razão exata, geralmente nós vemos crentes que foram sepultados, mas não ficaram muito tempo aqui, e levantaram, e voltaram às obras antigas do mundo. O primeiro aspecto da Bíblia de Romanos 6 é que eu estou morto com Cristo, a semelhança dele. Morto no aspecto humano, das minhas razões humanas, dos meus planos e desejos mais íntimos humanos. Estou morto para essas coisas. Os desejos ainda estão aí, mas não tem mais domínio sobre a minha vida. Os meus desejos, por mais pecaminosos que eles possam aparecer, eles não têm mais domínio sobre a minha vida. O pecado já não me domina mais. Então, meu primeiro aspecto é entender que eu preciso morrer com Jesus. Entreguei a vida completamente a Ele, 100% integral. O mal me aproxima de mim, o mal quer me tragar, o mal me persegue, mas não me consome mais. Eu optei por viver uma vida segundo a vida de Cristo, crucificado com Cristo, sem viver mais eu, mas vivo pela fé, por causa de Jesus. Esse é o meu primeiro aspecto. Terminando, esse enterro é a manifestação real do que já aconteceu comigo no aspecto humano. Morri. Por exemplo, morri e algumas pessoas não sabem, mas no funeral, no comum, é a linguagem simbólica de Romanos 6, todo mundo passa a perceber, porque o morto, ele é levado pelas ruas, e todo mundo percebe que alguém está ali, sendo conduzido, mas está morto. É isso que o batismo deve ser nas nossas vidas. Explicando melhor, o batismo é um ato, um rito, como que um funeral, de morte para o
pecado, estabelecida, firmada, mostrada para os homens. Todo mundo vai saber que eu morri, porque eu não vou ser mais a mesma pessoa. Então o batismo faz isso. O batismo vai externar para todas as pessoas publicamente que eu sou uma nova pessoa, que o meu passado, toda a vida pregressa, tudo que foi feito lá atrás não me atinge mais. Tudo agora se faz novo, porque agora eu estou em Cristo e não há nenhuma condenação. Eu penso que é a maior dádiva é quando você passa por esse estágio genuíno. Se você não experimentou essas coisas, tipo, eu errei muito, pastor, eu fiz coisas terríveis, tenho vergonha delas. Mas não as pratico mais. Fiz até encontrar com Cristo, mas Ele foi tão bom comigo que me deu paz por causa do perdão, e toda a consciência de culpa foi arrancada. Eu não tenho mais esse peso da culpa. Estou livre em Cristo. Com isso, não há espaço, irmãos, para brincar com a graça. Eu posso ter errado muito, de formas terríveis, mas ficou lá atrás. É o meu passado. Não molda o meu futuro mais. Isto é uma nova vida. De verdade, é assim. Não tem aptidão, não tem prazer mais, nem olhar. Só Deus faz isso em Jesus, nos dando uma nova vida estabelecida pelo batismo. Concluindo, alguém diz, mas errei, não deveria. Mas quando acontece um erro, irmãos, talvez um descuido, nada premeditado, a gente é constrangido a uma vergonha tão absoluta que a gente não consegue cantar. Se for orar, não vão ouvir a nossa voz, só vão ouvir os choros de dor, porque fui infiel, porque traí o meu Senhor de verdade. E enquanto não buscar de novo paz em Jesus, tratando com o mal que foi estabelecido, eu não tenho paz na minha vida. Nada mais envolto me dá alegria. Não adianta pegar a vara de peixe para pescar, ou a tarrafa, ou sair para um passeio com a esposa. Não adianta. Enquanto você não se voltar de verdade para Jesus, genuinamente, esse mal vai estar em nós, até vir a nós uma verdade em Deus, para trazer paz em nosso coração, e a gente seguir para viver um propósito mais elevado, porque nós cremos, porque nós acreditamos e porque nós confiamos. Para concluir, o texto diz assim, o texto diz, vamos ficar pecando? Nem pensar, jamais, posso, não, devo jamais. Por quê? Porque nós morremos para o pecado, para continuar vivendo
nele. Ou vocês não sabem que todos quantos nós fomos batizados, sepultados em Cristo, mas no domingo do terceiro dia ele ressurgiu? Não entende isso? Que o preço alto pode ser pago agora, mas a graça deliberada em Jesus diz que assim como na manhã do domingo ele ressurgiu, nós vamos ressurgir com ele. É a maior esperança que um crente precisa ter. Diante disso, venha para o batismo, não hoje, mas se for de verdade, incomode o pastor, incomode o líder, mas diga: entendi o recado, eu preciso disso para a minha vida de uma vez por todas. Era uma resposta que eu precisava. Está aí a resposta de Deus para a tua vida. Diga amém. E dê um forte aplauso ao Senhor com alegria. Me ajude a considerar. Nós vamos dar todas as considerações para a Joyska. A Joyska vai participar da ceia pela primeira vez, como nunca antes, por causa de um princípio legal. Para isso, a gente precisa imergir a Joyska aqui. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar pelo batismo e em seguida a gente entra no aspecto da ceia. Nós vamos dar toda a honra para esse momento a nossa irmãzinha Joyska. Eu quero chamar a atenção para esse ato agora de fé e dizer que, como líder, o pastor, eu posso estender isso principalmente para a casa que está aqui, que são os familiares da irmã Jesus, né, irmã Jesus? Como? O que é para ser feito? Precisa ser feito. A gente não tem tempo mais. Respostas rápidas exigem atitudes rápidas. Tive no hospital semana passada. Passei um bom tempo conversando com essa Joyce. Nunca tinha conversado tanto assim, né, Joyce? Quase que eu almocei. A mãe da Joyce estava com fome. Uma marmita bonita lá no hospital. E eu também estava com fome. Mas fomos conversar. E a gente teve uma conversa muito bacana. Eu, a Joyce e a mãe Judite. E eu pude dar conselhos da Bíblia, orientar em algumas coisas, e uma delas, só a vida com Deus. Em tempos difíceis, em épocas que a gente não está bem, é importante a gente buscar formas e resposta dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Nem tudo a gente vai descobrir, nem tudo a gente vai saber. Presta atenção. Mas aquilo que está ao meu alcance, eu preciso me esforçar muito para fazer. E as outras coisas é com o Senhor. Mas eu preciso ter demonstrações da fé. Eu preciso demonstrar
no prático. A fé. E a fé, sem a manifestação do prático, a Bíblia diz que ela é em vão. Então eu creio, acompanhado com a minha crença, eu tenho atitudes consideráveis, baseadas na minha crença. Se eu não tenho atitudes consideráveis, tua fé, segundo o apóstolo Tiago, ela é uma fé morta, ela não tem existência. Então nós conversamos, e a Joyce pode me dizer: pastor Ezé, eu não sou batizado. E eu assustei. Por quê? Porque ainda não batizou. O que impede o batismo? Não sei, não quero saber. Mas se é importante, se é necessário, se foi chegado a mim, olha aqui para mim, faça bem seu papel, faça bem a sua parte. Por isso a gente está aqui, né, Joyce? Esta é a parte da Joyce. Entrar na piscina, simbolizando o sepultamento espiritual, simbolizando a morte da verdade, a morte do eu, a morte de quem a Joyce é. É isso que tem que morrer aqui agora. A velha natureza, as coisas velhas, é isso que tem que acabar aqui agora. E partir daí, ter uma vida de verdade em todos os aspectos. Em todos os aspectos eu tenho uma vida nova. Alguém disse: pastor, eu falava mentira, eu não falo mentira mais. Roubava, não rouba mais. Mas você é desobediente a seus pais, você tem que rever a tua vida. Bom, pastor, mas eu tenho um deslize ainda em áreas sexuais. Você tem que rever seu batismo. É algo integral, é novo, não tem reserva, não ficou nada para trás. Eu estou morrendo agora, eu vou viver uma vida nova. As pessoas vão me confundir. Será que é a Joyce? A voz mudou, a fala mudou, as atitudes mudaram, o ambiente mudou, as amizades mudaram, o caminho dos lugares mudaram, o caminho agora aberto é da casa de Deus. A minha convivência familiar, essas coisas, a filha dela que está aqui, essas coisas não podem ser mais comuns. Isto é um batismo genuíno. Amém?